Nós temos esse tempo de comunhão, nós temos a consciência que esse tempo aqui não se resume à vida de igreja, à igreja em si, mas é um tempo para a gente estar junto, é um tempo para comunhão, é um tempo para conhecermos da vontade de Deus. É gostoso. Por isso, gosto, para mim é uma alegria poder levantar no domingo cedo, chamar, vir, estar aqui, trazer as coisas para o café, tomar o café junto, conversar com os outros, porque é gostoso. Isso faz bem. Se pudermos fazer, e quando podemos, devemos incentivar a fazer mais isso. Por isso nós precisamos aprender a viver o reino de Deus sem religiosidade. Porque se nós não entendemos a vontade do Pai, se nós não compreendemos o que Deus nos fala, o que Ele deseja que nós aprendamos, a gente vai viver uma religiosidade. Não vamos viver a verdadeira religião que Deus tem, que Tiago falou. Não vamos conhecer e entender o melhor que Deus tem para nós. Por isso, aquela virada que Paulo dá lá na carta aos Romanos, depois de ele explicar toda a salvação, todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, ele fala assim: olha, irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos entender isso é muito sério. É muito simples, mas é muito profundo. E se nós olharmos segundo as nossas expectativas, nós vamos olhar segundo uma perspectiva religiosa e que em nada vai nos conduzir no conhecimento da vontade de Deus. Por que é importante entendermos isso? O tema desse ano fala de uma coisa muito importante: andar de modo digno da vocação, ou do chamado. O que significa isso na prática, no dia a dia? Como isso impacta a minha vida nas coisas que eu faço? Como isso faz diferença na minha maneira de viver? E como eu tenho vivido o meu dia a dia? E se ele está alinhado com a vontade de Deus ou não? Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso o tempo todo. Por quê? Porque senão nós nos deixamos conduzir por uma expectativa religiosa, por um pensamento religioso que não traduz aquilo que Deus planejou e nem deseja para as nossas vidas. Por isso Pedro fala, olha, tornai santo o vosso procedimento, assim como nosso Deus é santo. Por quê? Paulo fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? É essas coisas que fazem diferença na maneira. É isso que Paulo nos chama para dizer assim: transformar pela renovação da mente, entendendo o que Deus fez, entendendo e compreendendo a obra de Deus nas nossas vidas. Vivam segundo isso, não segundo as expectativas que nós criamos, não segundo o pensamento que nós muitas vezes plantamos no nosso coração, achando que isso agrada a Deus. E o nosso pensamento, nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, de fazer as coisas deste mundo, está sempre na expectativa de alcançar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de obter alguma coisa. Isso não é da vontade de Deus. Isso não faz parte do plano de Deus. Isso é pensamento humano, é animal e demoníaco. Isso é o que o diabo mais usa. E que usou desde o princípio, desde o pecado lá, que cutucou na Eva para falar qual era a questão. Se você não fizer isso, você não vai alcançar isso. E o que nós pensamos? E o que nós pensamos no nosso dia a dia, nas coisas? Muitas vezes nós nos colocamos naquela expectativa de eu fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser aceito por Deus, para ser digno de uma recompensa, de uma bênção e de alcançar alguma
coisa. Quando a gente fala assim, olha, sede imitadores de Cristo, que o nosso alvo é Cristo, que a nossa perspectiva, que aquilo que a gente tem que olhar é Cristo, a gente pensa isso no sentido de uma meta para alcançar alguma coisa? Se é, está errado. Não é isso. Porque quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pensa na perspectiva de fazer para ser. E não é assim. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão de Deus, de nosso Senhor, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós reconhecemos que vivemos uma vida longe de Deus, separados de Deus, e que nós queremos conhecer esse Deus, conhecer a Sua vontade, viver segundo aquilo que Ele estabeleceu, que Jesus falou. Jesus tem várias promessas de vida abundante, de plenitude de vida, que nós não teríamos sede de nada, que seríamos plenos, que viveríamos uma vida de alegria. Mas por que nós não alcançamos isso? Pela maneira como nós vivemos, sempre numa expectativa e não no reconhecimento daquela perspectiva que Deus nos fala, que Deus nos ensina e que estão nas suas promessas e que nós, por causa da nossa religiosidade, nós não enxergamos ou não entendemos. Deus quer que a gente mude a maneira de pensar. Não é para pensarmos natural, no pensamento natural, nesse simples de fazer para alcançar. Ele quer que nós entendamos uma coisa simples. O que Ele falou é uma pura verdade, é um fato, está consumado, está definido. Isso quer dizer o quê? Quando eu entrego a minha vida, que eu reconheço que vivi separado e longe de Deus, o que Jesus prometeu? Novo nascimento, nascimento do Espírito. Nós somos reconciliados com Deus. Nós temos acesso à presença de Deus por causa do sangue de Cristo, não pelas nossas obras, não pelo que fazemos. Somos apresentados diante de Deus santos, inculpados e irrepreensíveis. Ele nos faz seus filhos. Isso é promessa. A palavra fala em 1 Pedro, 2 Pedro, gosto sempre de refrisar que nós já recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas o que nós fazemos com essas promessas? Esquecemos? Ou pensamos na perspectiva natural, que não é a de Deus, e achando que nós, por nos esforçarmos, por corrermos uma meta que é Cristo Jesus, seremos abençoados. E além de pensar sobre isso, nós fazemos o que o Tiago fala para a gente não fazer. É que a gente pede em nosso favor, pede para nós mesmos, pede para que nós alcancemos. Para a bênção para nós, a bênção para mim, não para o outro. Nós recebemos tudo. Nós fomos feitos filhos, inseridos na família de Deus. É nessa perspectiva que a gente deve olhar quando fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que nós precisamos santificar o procedimento? Por que nós precisamos rejeitar as obras das trevas? Por que nós precisamos rejeitar o pensamento egoísta, uma vida fútil, uma vida segundo um conceito que nos ensina no mundo e nos ensina muito bem? É nessa perspectiva, seja ela religiosa ou seja ela bíblica. Nós precisamos entender que recebemos tudo, que Deus nos fez seus filhos, a imagem de seu Filho, e que o nosso propósito de vida é revelar este Filho que Ele nos fez. Jesus, em João, fala, olha, lá em João 13, ele diz, olha, quem me recebe, ele falando, recebe o Pai. Mas ele fala uma coisa muito mais profunda, que ele nos enviava, e quem nos recebesse, receberia a Ele. E quem receberia a Ele, estaria recebendo o Pai. E nessa perspectiva que Deus deseja
que nós vivamos. Somos filhos de Deus, para revelarmos Ele, para sermos abençoadores das pessoas. Porque quando nós vivemos nessa perspectiva, que é a perspectiva de Deus, entendendo que aquele que deseja ser o seu discípulo, ele fala lá em João 12 sobre isso, aquele que morre para si mesmo, que nega a si mesmo e o segue, esse vai experimentar da plenitude de vida, da verdadeira alegria de viver. Por quê? Porque nós vamos viver segundo a perspectiva que Deus planejou para nós, não segundo aquilo, a nossa religiosidade que pensamos e desejamos, não segundo as nossas expectativas, não segundo aquilo que nós colocamos como uma meta para ser alcançada. Nós precisamos entender que nós somos feitos. O propósito da santificação é revelarmos isso que Deus fez nas nossas vidas. Não é para alcançarmos, é para simplesmente sermos abençoadores das pessoas deste mundo. Por isso, é importante a gente entender essas coisas e compreender. Caso contrário, o que a gente vai estar vivendo? A nossa religiosidade, a nossa convicção daquilo que não traduz nem o querer nem o desejo de Deus. Lá em João 12, 24, 26, que eu mencionei, a passagem diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E meu Pai honrará todos os que me servem. Precisamos entender essas coisas segundo a perspectiva que Deus deseja, não segundo o que nós esperamos. A outra coisa que ele fala, que é importante, está lá em João 12, 27 a 28, ele fala assim: olha, Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. São coisas simples da vida que a gente olha e que, se a gente não está olhando segundo aquilo que Deus deseja, nós vamos achar que estamos ferrados. Quando sobrevêm as lutas, quando sobrevêm as tribulações, quando sobrevêm as dificuldades, os problemas, as doenças, o que normalmente a gente pensa na perspectiva religiosa? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? O que Deus está me punindo? O que Ele está querendo? O que eu tenho que fazer para consertar? Qual é o meu pecado que eu preciso arrepender? Isso é a perspectiva religiosa. O que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8? Sobre tribulação, sobre luta, sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre fome, sobre frio. Ele fala do quê? De condenação? Não, ele fala do amor de Deus por nós. E ele ainda cita: olha, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Porque tudo isso Deus usa para quê? Nos conduzir no seu plano perfeito. Para que nós possamos crescer, amadurecer e revelarmos a Ele ao mundo. Quando a gente pega as cartas, quando a gente pega todos os ensinos, tudo está voltado para este processo. Quando Paulo escreve, quando Pedro escreve, quando João escreve, fala do amor de Deus. O propósito é esse:
é revelarmos Deus ao mundo, é entendermos que céu não é o motivo, a razão final da nossa vida. O propósito da nossa vida é revelarmos Deus neste mundo, porque a questão de céu já está resolvida. E não depende do nosso esforço ou de nós mesmo para alcançarmos e obtermos alguma coisa, mas sim de recebermos, de confiarmos nessas promessas. Isso é fé. Fé que vem do quê? Do ouvir da palavra de Deus. Agora, como eu posso ser conduzido nessa jornada se eu não conheço? Se eu não sei do que ele fala? Por isso é importante a gente conhecer as Escrituras. Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito. Nós temos o Espírito, recebemos o Espírito. Ele fez em nós morada, nós somos templos do Espírito. Para quê? Simplesmente para cumprirmos nossa religiosidade? Não. Ele faz isso para nos ajudar, para nos guiar em toda a vontade do Pai, para nos lembrar de todas as palavras de Jesus. Como eu posso lembrar daquilo que eu não conheço? Por isso nós precisamos conhecer. Quando fala que a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus fala, por causa disso. Porque é justamente nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, que nós vamos lembrar das promessas, que nós vamos lembrar de quem somos em Deus. De que nós não estamos aqui para alcançar alguma coisa, para sermos beneficiados de alguma coisa, porque o que nós precisamos nós já recebemos. O resto, tudo, do nosso dia a dia, das nossas lutas, dos problemas de emprego, das dificuldades de emprego, ou do salário, ou da falta de salário, tudo isso só tem um propósito: cumprirmos o nosso propósito, que é revelar Deus diante dessas situações, não nos deixar ser guiados pelas circunstâncias, porque isso simplesmente vem sobre as nossas vidas para amadurecermos, para crescermos, para que nós, mesmo não dignos, sejamos instrumentos de Deus para o revelar. Nós não nos reunimos não para recebermos, mas para darmos, não para sermos abençoados, mas para abençoarmos. Essas coisas são simples nas nossas vidas, mas passe a olhar na perspectiva divina, passe a olhar segundo o entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus, para que assim a gente possa cumprir o nosso papel conforme é o querer e a vontade do Pai. Está claro isso? É tua meta, teu objetivo, correr para alcançar e ser semelhante a Jesus? Na perspectiva de receber alguma coisa? Não. A tua meta de ser, como objetivo de ser semelhante, é no sentido de revelar o Deus que você conhece. Levando Deus às pessoas, para que nós possamos ser expressão em tudo que nós fizermos. Caso contrário, o que a gente vai viver? Religiosidade. Nós vamos enfrentar as nossas lutas numa perspectiva religiosa, de punição, de desagrado, de sentir que Deus não se agrada de nós, que fizemos coisas erradas. Não fizemos. É para aprendermos, é para crescermos, é para revelarmos Deus. Não é para separarmos do mundo, não é para fecharmos, nós nos fecharmos no nosso mundo, mas é para revelarmos o amor, revelarmos a amabilidade diante das pessoas, ser agradável, ser bondoso, ser justo, revelar a justiça divina, que não tem o conceito dessa justiça que nós, no pensamento humano, muitas vezes queremos, que é a punição, mas é de agregar, é de juntar. Quem separa, quem um dia vai dizer, olha, você vai para cá e você vai para cá, não somos nós. A nossa função é juntar, é chamar.
mas principalmente revelar o Deus que nós conhecemos. Pois só assim viveremos a vontade de Deus. Por isso nós precisamos converter aos sonhos de Deus, ao plano, ao propósito, ao querer, lembrando dessas promessas, conhecendo essas promessas. Quem pode fazer isso por mim? Ninguém, só eu. Eu que tenho que me empenhar em conhecer e compreender essa vontade. O compromisso, nós precisamos entender que é pessoal. Faço ou não faço as coisas resultante de um compromisso pessoal, não porque o outro faz ou deixou de fazer. Ele estando fazendo ou não fazendo, eu preciso fazer como resultante de um compromisso que eu assumi com Deus. Quando eu faço dessa maneira, quando eu entendo nessa perspectiva, aí sim serei um abençoador no meio dos irmãos, serei um abençoador no mundo. Cumpriremos o papel como igreja no mundo, porque cada um assumindo esse compromisso pessoal com Deus, nossas vidas expressarão Deus através da maneira como nós vivemos neste mundo. Essa é a perspectiva que Deus quer. Viver o reino de Deus sem religiosidade, sem essa perspectiva da necessidade de alcançar e obter alguma coisa. Nós não estamos aqui para isso. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer as nossas petições diante de Deus. Muito pelo contrário. Fala sobre isso. Olha, fazei conhecido toda a vossa necessidade. Mas não na perspectiva de querer receber, de achar que Deus tem obrigação de dar pelo que nós estamos fazendo, pelas nossas boas obras, pelo nosso bom comportamento. Ele tem a obrigação de conceder aquilo que pedimos. Não tem. Isso que nós precisamos entender e compreender. Porque quando nós entendemos nisso, as coisas estão resolvidas, os problemas estão resolvidos, não tem crise. Está tudo certo, está tudo resolvido. O que nós temos que perguntar para Deus, simplesmente, e aprender a perguntar, o que é para fazer hoje? O que é para fazer? Como é para fazer? Embora a gente tenha os nossos planos, a gente coloca, a gente corre atrás, entendendo, pedindo discernimento, pedindo o conhecimento da vontade de Deus, mas que a gente possa entender o que é para fazer, perguntar o que é para fazer, não o que eu vou receber, não o que eu vou ter, mas a quem eu vou abençoar, a quem eu vou agraciar com o conhecimento de Deus, a quem eu vou levar da sua vida, é para visitar alguém, é para ir até alguém. Então essas coisas nós precisamos estar sensíveis, ouvir, obedecer, porque muitas vezes ouvimos e não obedecemos, e nós precisamos repensar essas coisas. Não é porque o outro não está fazendo que eu vou deixar de fazer. Vocês estão entendendo isso? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer porque o outro não faz, mas o problema não é do outro. Eu não posso julgar, não posso condenar, falta de entendimento, ou ele está num processo de entendimento muito diferente do meu, mas eu tenho que exercer o meu papel no corpo, fazendo aquilo que Deus, o Espírito, distribuiu, os dons e talentos, para desempenhar no corpo. Para que, se for para ele fazer, vendo o meu exemplo, vendo o meu testemunho, ele possa fazer. É assim que nós devemos agir, é assim que nós precisamos aprender a agir. Perfeição no nosso meio não vai ter nunca. Enquanto neste mundo, enquanto neste corpo, isso nós precisamos entender. Mas nós precisamos desempenhar o nosso papel. Precisamos nos comprometer com Deus. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma. Nós vamos passar por este mundo como religiosos, como os fariseus. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. É sobre isso que Deus quer que nós pensamos. É isso que Paulo nos chama para pensar. Repensar a maneira de viver. Repensar a maneira como temos vivido neste mundo. Que diferença temos feito na vida das pessoas. E como temos feito diferença. E se temos feito diferença. Ou se nós estamos vivendo de
forma tão egoísta, voltado para nós, exclusivamente para nós e para os nossos interesses. Mesmo tendo entendido que a salvação é pela graça, mesmo tendo entendido que a salvação é Deus que dá, mesmo que eu esteja fazendo muitos milagres. Deus não está atrás das nossas obras, Deus não está atrás daquilo que podemos fazer. Deus está atrás e quer que a gente conheça a Ele, os nossos corações. Mesmo que a gente fale muito, mesmo que a gente peque, como Davi. E a gente cita sempre Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que pecava feito um mundo, mas que mentira. Para que ele existia? Pecava, arrependia, mudava de atitude, reparava o seu erro, quando envolvia outras pessoas. Assumia o seu erro. Não transferia a culpa para ninguém, mas assumia os seus erros. Se arrependia e se convertia dos seus pecados. Aquilo que João fala, olha, dizer que peca, nós não podemos dizer, mas não dá para viver no pecado. Tendo eu ciência, consciência que alguma coisa não é para viver, não traduz a vontade de Deus, nós precisamos rejeitar isso, ou seja, morrer por esse querer preservar a nossa vida para vivermos a vontade de Deus. E conscientes que as tribulações, as lutas, não é punição de Deus, mas simplesmente instrumento que Ele tem e que Ele usa para nos corrigir, para nos ensinar o caminho que Ele quer que nós andemos. Por isso, viver o reino de Deus, nós precisamos viver sem religiosidade. Não é só nos cultos, aqui, segregando a minha vida como, eu tenho o meu momento religioso, vou lá, resolvi o problema, estou com a consciência livre, já cumpri a minha obrigação. Não é essa a perspectiva, mas é a perspectiva de cientes de que temos, recebemos, que somos filhos e que o nosso propósito, nosso papel é revelar o nosso Deus ao mundo. Amém? Então, por isso, pensemos sobre isso. E devemos diariamente refletir sobre o que temos para fazer, como temos para fazer, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus naquele dia. Porque é essa oferta que nós podemos fazer a Deus. No nosso dia, todas as coisas, nas diversões, ou nas nossas viagens, nos nossos passeios, no nosso serviço, na escola, no trabalho, a minha vida tem que ser uma oferta a Deus. Por isso, as nossas ações têm que expressar esse Deus, pelo que recebemos, tendo o entendimento que é uma jornada de amadurecimento, de crescimento, para que a cada vez mais revelemos por meio dos nossos atos o nosso Senhor. Porque nós somos Cristo de Deus neste mundo. E a igreja cumpre o papel de revelar a Deus quando ela entende isso. Ela exerce a misericórdia, a justiça, ela é a vara que consola, ela é o perdão. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, que somos a expressão de Deus neste mundo, a revelação do Deus invisível é por meio da igreja, é por meio de nossas vidas. Aonde nós fomos, seremos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração.
Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, por teu amor tão grande, por tua bondade tão grande para conosco, Senhor. Por nos conceder da tua vida, por graciosamente nos conceder da tua natureza, do teu Espírito, para que possamos viver de modo digno do teu reino, viver segundo a tua vontade, para que nós, neste processo de crescimento, amadurecimento, de ajudar uns aos outros, neste processo, possamos crescer, alcançar a maturidade, deixarmos de ser crianças espirituais e ser pessoas maduras que revelam o teu nome, que manifestam tua glória, que abençoam vidas, que revelam o teu reino diante de todas as pessoas. Conduza-nos nessa jornada de crescimento, amadurecimento e entendimento, para que possamos viver, Senhor, neste mundo, não como religiosos, não segundo uma hipocrisia religiosa, mas segundo aquilo que planejaste, segundo a tua perspectiva, segundo o teu desejo. Conduza-nos nessa jornada, ensina-nos, Senhor, a vivermos, a glorificarmos o teu nome e a expressarmos tua vontade diante dos homens. Obrigado por esse dia que nos concede e obrigado pela graça abundante que é derramada diariamente em nossas vidas, essa graça que renova, que nos educa e que nos ensina. Se conosco, Senhor, nos guiando no teu querer e no teu desejo. Em nome de Jesus.